Já ficou forte? Aí hoje o que sobrou aqui foi só um pouquinho para mim, irmãos, mas amém. Vamos abrir aqui na palavra bem brevemente. Josué 3, eu vou começar a ler do versículo 1 mesmo para a gente poder entender um pouco o texto. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio 3 dias. Os oficiais percorreram o acampamento e deram essa ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os seus sacerdotes levitas carregarem as arcas, saiam de suas posições e sigam, mas mantenham a distância, cerca de 900 metros, entre vocês e a arca, e não se aproximem. Desse modo saberão o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué então ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vós. Irmãos, entendendo aqui um pouco a história, né? A gente vê aqui um povo que acabara de sair daquele cativo, né, de 40 anos ali no deserto, ficaram ali perdidos, mas estavam ali já pertinho da terra que o Senhor havia prometido, né? Desde a época de Moisés. Mas aqui Moisés já era morto e Josué, o seu sucessor, estava ali, né, liderando aquele povo para que chegasse, atravessasse o rio Jordão e chegasse até Jericó. Irmãos, e é muito tremendo quando a gente vai lendo aqui o texto, né, até chegar nesse versículo que é o tema, a gente vê que o Senhor, né, já vinha falando ali com Josué tremendamente. Primeiro, que para atravessar o Jordão, eles tinham que seguir a arca, né, a arca da aliança do Senhor. E aquela arca, irmãos, representava ali a própria presença do Senhor, né, para aquele povo. Então aqui o texto nos diz que aquele povo, né, teve a ordenança de estar ali seguindo a arca, porque olha o que está dizendo: se você seguir a presença, você consegue chegar ao caminho. Aleluia. Porque é a presença do Senhor que nos guia. Glória. Se a gente perde a presença, a gente perde a direção, irmãos. Aqui o texto diz que se eles perdessem a direção, eles perdiam o caminho de novo. Porque a gente vê, irmãos, aqui a Bíblia nos relata que esse povo já ficou 40 anos ali rodando e rodando e rodando e rodando. Quando ali a promessa estava tão pertinho. E olha o tempo que eles já perderam. Muitos nem conseguiram chegar, irmãos. A Bíblia nos relata que aquele povo estava ali murmurando e reclamando. O Senhor que ali mandava a coluna de fogo para aquecer, que mandava maná do céu, e o povo nunca estava satisfeito. E assim somos eu e você, irmãos. O Senhor, Ele faz, Ele manda, Ele abençoa, Ele abre porta, e Ele sempre está reclamando, nunca é o suficiente. É verdade. Irmãos, eu me lembro que eu ouvi uma frase, eu era pequenininha, que se tem uma coisa que atrasa a nossa bênção é a murmuração, irmãos. Às vezes a nossa murmuração está atrasando o que o Senhor tem pressa para a nossa vida. Aleluia! Quantas vezes eu e você somos os culpados da nossa não chegar até a nossa terra prometida? Será que nós vamos morrer sem chegar? Por culpa de nossa murmuração? Por culpa de achar que nada está o suficiente? Irmãos, aquele povo ali experimentou maravilhas que eu acho que em toda a Bíblia ninguém experimentou ali como foi. Aquele povo que viu o Senhor abrir o mar vermelho e eles saíram com pés enxutos, irmãos. Aquele povo que viu ali os inimigos sendo derrotados e o Senhor tirado eles cativos lá naquele Egito. O Senhor que fez maravilhas e o povo nunca satisfeito, nunca tá bom. Irmãos, às vezes nós nos pegamos assim, eu me pego assim. Eu falo por mim. Eu tinha um caderno, né, que eu escrevi uns pedidos para o Senhor até uns 2, 3 anos atrás. E eu esqueci desse caderno.
dia ali olhando as minhas gavetas, eu falei, o que é isso aqui? Eu nem lembrava. Eu comecei ali e vi que o Senhor, Ele realizou tudo aquilo que eu pedia. E quantas vezes eu fico reclamando, falando, Senhor, mas eu queria tanto mais isso, mais aquilo, e me esquecendo das coisas que o Senhor já fez até aqui. Quantas vezes eu e você não somos ingratos, irmãos, com o Senhor? Quantas vezes nós estamos olhando para trás e se esquecendo de tudo que o Senhor tem feito? Irmãos, às vezes o maior desafio, da crise, quando a gente está ali numa crise, é a gente esquecer o tamanho do nosso Deus. É a gente colocar a crise maior do que a nossa fé. Colocar a crise maior do que o tamanho do poder de Deus, irmãos. Não tem crise que se dobre o Senhor. Não tem doença, não tem desemprego, não há nada que seja menor do que seja maior do que o nosso Deus, irmãos. Porque o nosso Senhor, Ele é soberano. Aleluia, Deus. Irmãos, eu não sei o deserto que você está enfrentando. Eu não sei, irmãos. Mas eu te digo nessa noite que deserto não é cemitério para quem crê nas promessas de Deus. Eu vou dizer mais uma vez, irmãos. O deserto não é lugar de você enterrar os seus sonhos. O deserto não é lugar de você enterrar aquilo que o Senhor tem prometido para a tua vida. Se o Senhor te prometeu, continua seguindo a presença que você vai chegar. Não se afasta da presença, não se perca da presença. Porque se perder, irmão, vai continuar rodando. Vai continuar ali andando em círculos. Então tem desafios, irmãos, que a gente tem ali, tem que enfrentar, mas o Senhor é conosco. Irmãos, eu acho muito tremendo, lá em Êxodo 35:15, quando Moisés diz, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixe sair desse lugar. Irmãos, ele está dizendo que se o Senhor não estiver com ele, nada adianta, porque ele vai naufragar. E nós somos assim, irmãos, se nós nos perdemos do Senhor, nós vamos cair, vamos naufragar. E nós então chegamos aqui, com Josué falando para aquele povo, santifiquem-se. Santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Aleluia! Irmãos, é interessante que aqui nós vemos dois tempos, presente e futuro. Santifique-se hoje. Hoje é o tempo da santificação. O Senhor tem falado, santifique-se hoje. É agora. Agora chegou o tempo da santificação para a tua vida. Então comece a se santificar. Se você quer viver as maravilhas do Senhor amanhã, é santificar-se hoje. Verdade. Porque o Senhor, Ele não tem que nos preparar para receber as bênçãos dEle. A gente não vai receber aquilo do Senhor de qualquer maneira. Aleluia. A gente não pode achar que do jeito que a gente está, às vezes, ali errando, pecando, e murmurando e reclamando, o Senhor, Ele vai abrir ali o leque das bênçãos das nossas vidas, porque não vai ser assim. O Senhor, Ele tem que te preparar, Ele tem que me preparar. E às vezes, como eu já falei aqui, o tempo depende às vezes de mim e de você. Então o Senhor, Ele requer aqui um compromisso comigo e contigo. Santifique-se hoje para amanhã você receber. Começa a se santificar. Irmão, santificação não é você ser perfeito, porque perfeito aqui a gente nunca vai ser, somos seres humanos, somos falhos. Mas é um processo contínuo, é a busca contínua, é não parar, é não desistir, é perseverar, é acreditar, é ter fé. É saber, irmãos, que para o Senhor nada é impossível. Tem o tempo da santificação, irmãos, que é a ação e reação do céu. O Senhor está dizendo, santifica aqui na terra, aqui do céu e manda bênção. Começa a santificar aqui na terra, aqui do céu e resolvo. Porque nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor, Ele faz cair do céu. Ele faz. Nós vemos aqui na Bíblia um monte de coisa. O Senhor, Ele faz cair do céu. Eu me lembro, irmãos, teve uma vez, a gente estava ali no meio da pandemia, a gente tinha aquela busca no monte, e eu lembro perfeitamente que um irmão chegou para mim assim e entregou assim, Deus manda te dizer que para aqueles que pensaram que não ia cair do céu, Deus manda dizer que vai cair do céu sim. Irmãos, eu nunca me esqueci daquilo. Aleluia.
E passando-se o tempo, né, o Senhor, Ele fez coisas tão grandes que no meu poder, na minha percepção, era impossível. Mas eu vi ali como o Senhor fez cair do céu. E Ele faz, irmãos. Mas aqui é um preço que tem que se pagar, é a santificação. É verdade. Não é de qualquer maneira, é busca, é constante. E a gente vê aqui, irmãos, aquele povo ali com Josué, observando aquele rio, né, o Rio Jordão, que a gente, quando eu fui procurar ali para saber, é um rio que tem uma certa extensão. E eu imagino aquele povo olhando e falando, né, caramba, a dificuldade que é de passar. Mas, irmãos, com o Senhor, Ele faz nos passar por cima do rio. Ele nos consegue fazer passar, irmãos. E o Senhor lhe diz, olha, começa a olhar porque eu tenho tudo planejado. Você pode olhar para a dificuldade que você está vivendo hoje, mas o Senhor já tem tudo planejado e como você vai passar. Você pode olhar para a tua enfermidade hoje, mas o Senhor fala, eu já tenho tudo preparado. Se for fazer cirurgia, eu tenho os médicos. Mas se não for, eu puder curar, eu curo. Irmãos, o Senhor já tem tudo já preparado para mim e para você. Basta a nossa busca, basta a nossa santificação. E a gente vê aqui, irmãos, o povo, né, sendo guiado ali por um líder. A gente vê a importância de um líder, né, porque líderes ruins conduzem o povo ao abismo. Como a Bíblia fala, é cego guiando os cegos. A gente vê ali uma importância de um líder que está conectado com o Senhor, que tem ali a presença do Senhor, irmãos. A gente vê aí tantos lugares, tantas igrejas, que tem líderes ali que estão conduzindo o povo, o rebanho, para o inferno. Mas eu louvo a Deus por esse lugar, que a gente tem aqui uma liderança que está nos conduzindo para o caminho certo, que está ali sempre que precisa, admoestando. Né? Eu até falei ontem com o Felipe, né, que o culto de ontem foi uma bênção. Enquanto o pastor falava ontem, eu me sentia como se a igreja estivesse totalmente vazia, eu estivesse no centro ali, o pastor falando somente para mim. Falei, meu Deus, a minha sensação é que a igreja está vazia e eu estou no meio e o pastor está falando comigo. Eu estava falando meu nome. Falei, mas Jesus, muito obrigada por esse pastor. Irmãos, quanto eu recebi do Senhor? Foi surra atrás de surra, mas eu recebi do Senhor. Falei, Jesus, muito obrigada. Irmãos, porque não adianta eu estar no lugar onde alguém está ali, ó, acariciando o meu pecado, acariciando o meu erro, me conduzindo para o inferno. Irmãos, eu tenho que estar no lugar onde um pastor, onde o líder vai falar, santifica, busca. Porque é isso que o Senhor requer de mim, de você, irmãos. Irmãos, temos que ali, ó, nos santificar cada dia. Termos fé, santificarmos. Porque a santidade, irmãos, ela gera intimidade. Nós precisamos ter intimidade com o nosso Senhor. Porque sem intimidade com o Senhor não adianta. A gente, quando não tem intimidade, a gente não ora, a gente não busca, a gente não jejua, a gente não sobe um monte, a gente não faz campanha, a gente não quer fazer nada. Mas na hora de pedir, Jesus não fez isso na minha vida. Jesus se esqueceu de mim. Meu irmão tá ali, ó. Deus fez, aconteceu, deu casa, casamento, abriu porta. Mas comigo, Senhor, a gente quer de coitadismo, sabe? A gente vira o rei da Cotadolândia. Mas a gente esquece que às vezes o irmão tá ali, ó, orando de madrugada, que o irmão tá subindo um monte, que o irmão tá aqui todo culto, que o irmão tá evangelizando e você só quer receber. E olha que o Senhor está dizendo, santifique-se hoje. Aqui, ó, o segredo já tá aqui, ó. Começa a santificar, começa a buscar a minha presença. Porque o Senhor, Ele tem, irmãos, coisas para fazer na minha e na tua vida. Mas o segredo está aqui, começa a buscar. Para de reclamar, para de murmurar e vamos buscar. É tempo de busca, tempo de santificação. Irmãos, eu ouvi uma pregação esses dias, né? Que desde o dia que o pastor disse que eu estava conseguindo comecei a pregar, eu comecei a pesquisar, assim, ouvir outros pregadores. Eu falei assim, Jesus, o negócio vai ficar ruim. E eu ouvi algo assim muito interessante, né? Que existem 3 aspectos da santificação. A santificação inicial, que é quando eu e você aceitamos a Cristo. É quando a gente começa a tirar tudo ali que vem de errado.
A gente começa a fazer aquela limpa, sabe? Tirando aquelas coisinhas. Então a gente xingava, a gente para de xingar. Então a gente adultera, a gente para de adulterar. A gente bebe, a gente para de beber. Sabe? A gente vai fazendo aquela limpa. Tem a santificação progressiva, que é aquele processo contínuo que eu e você estamos vivendo. Depois que estamos a Cristo, aquela santificação progressiva, que a gente vai tentando a cada dia, naquela busca constante. E tem a santificação final, que é quando eu e você encontrarmos ali a Cristo, na sua excelência e glória. Então, irmãos, que nós possamos ali estar nessa busca contínua da santidade, santificação progressiva. Que a gente não venha ter que voltar lá para a inicial. Porque nesse meio tempo o Senhor ele volta. Já pensou se a gente retrocede? A gente volta lá para iniciar, para o começo de tudo? E se não der tempo? Então o Senhor está falando, já começa a mudar hoje a atitude. Já começa a mudar a vida, começa a mudar os hábitos. Porque pode não dar mais tempo. Pode não ter mais jeito. Então santifique-se hoje, não é para amanhã, é para hoje. É começar hoje. Aquele jejum que você está falando que vai fazer tem 6 meses, é para começar hoje. Aquela campanha de oração de madrugada é para começar hoje. É, irmãos, é para começar hoje. Porque amanhã pode não dar mais tempo. Meu Deus. Então, irmãos, começamos aqui, ó, a obedecer o que o Senhor tenha falando comigo e contigo nesta noite. Que eu creio que Ele tem falado já poderosamente. A palavra de hoje é bem breve, não vou me estender mais. Creio que o Senhor já falou e assim eu tenho oportunidade em nome de Jesus.